Olá, tudo bem? Meu nome é Tássio Acosta e estamos iniciando a disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Na aula de hoje, nós vamos debater um pouco das concepções entre a teoria e a prática. Os objetivos da aprendizagem de hoje são compreender e identificar as diferentes formas de relação entre teoria e prática na educação, reconhecendo as perspectivas como teoria aplicada, a prática reflexiva e a praxis pedagógica. Analisar a dicotomia entre teoria e prática como um desafio histórico e formativo na atuação docente. E, por fim, explicar como a praxis pedagógica representa uma integração entre o conhecimento teórico e a ação educativa, favorecendo, assim, a construção de práticas pedagógicas mais críticas e transformadoras. Os tópicos que nós abordaremos são a contextualização da relação teoria-prática, a dicotomia teoria-prática, a teoria aplicada, a prática reflexiva, a praxis pedagógica e a síntese enquanto caminho de pesquisa. O que é importante você compreender? Que essa conexão entre o saber teórico e o saber prático, eles podem nos possibilitar uma ação pedagógica transformadora, uma ação pedagógica voltada ali para a nossa própria realidade, visando sempre o quê? O desenvolvimento profissional do professor e o desenvolvimento dos nossos próprios alunos enquanto sujeitos críticos, sujeitos pensantes, que terão maiores autonomias às suas próprias vidas. A dicotomia teoria e prática, ela está dividida em 4 eixos principais. Enquanto definição clássica é aquela separação rígida entre o conhecimento teórico e a prática, que são saberes compartimentados, isolados, tem ali a origem filosófica no próprio iluminismo e no pensamento cartesiano, aquela 1 mais 1 igual a 2 e não tem outras possibilidades além dessa lógica linear. Tem como características ali a teoria e a prática são vistas como independentes, em que o professor aplica conceitos sem considerar o contexto real. Ou seja, está ali inserido naquela perspectiva, naquela percepção, naquela teoria mais tradicional do nosso próprio currículo, da nossa própria noção de pedagogia e assim por diante. A dicotomia teoria e prática, ela tem como vantagem a especialização com clareza conceitual, tem como questão central o saber sem aquela aplicação efetiva e tem como limite o quê? A distância da realidade do professor com o cotidiano da sala de aula, como se fossem 2 coisas que não se conversam, que é que a gente vem desconstruindo desde a nossa primeira aula. E um exemplo que nós temos dessa dicotomia teoria e prática é um docente, por exemplo, que estuda teorias de aprendizagem, mas segue o mesmo método tradicional em sala de aula, sem adaptá-lo às necessidades do aluno. Então, eu falo, eu tenho uma concepção totalmente para frente, moderna, mas eu chego em sala de aula e fico como os nossos professores de criança, de muito tempo atrás, nos ensinavam. Tá? Já a teoria aplicada, ela tem como definição uma teoria orientada diretamente para a prática docente, funcionando como um guia. Ou seja, há aquela noção de uma transferência intencional do conhecimento para a prática. As características são aquele planejamento embasado em conceitos teóricos e a ênfase na educação, na execução, conforme normas e princípios. O modelo que nós temos é aquele currículo fundamentado em competências ou projetos interdisciplinares. O professor ele acaba sendo um executor e adaptador das teorias pré-estabelecidas. Nós temos como exemplos aquela aplicação de uma atividade de aprendizagem cooperativa, que as teorias indicam que promove engajamento seguindo um passo a passo do modelo proposto, que é bastante presente no programa de formação continuada. Olha, você vai aprender isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. É algo bem direcionado, porque é uma teoria aplicada.
automaticamente acaba tendo um uso de roteiros bastante didáticos, fundamentados em teorias de aprendizagem. Por quê? Porque busca ali uma resposta às avaliações padronizadas como aplicação de conceitos teóricos. E aí, onde que a gente começa a aumentar e aprofundar o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de prática educacional? Ela se dará a partir do quê? De uma prática reflexiva. E quais são as características principais dessas práticas reflexivas? Ela é analisada criticamente para aprimorar decisões estratégicas pedagógicas. O professor ele avalia os resultados, ajusta suas ações e conecta à experiência com fundamento teórico, sempre pensando de forma adaptativa. Esses ajustes ele acontecem aonde? Na sala de aula. Que aquele, nossa, aconteceu tal coisa, eu preciso pensar de tal jeito, eu preciso reorganizar minha aula de tal forma. Será nesse momento que eu crio uma adaptação à nossa própria realidade ali em sala de aula. E isso se dará a partir do quê? Da própria reflexão na nossa ação, tanto na ação quanto sobre a ação. Na ação é a reflexão que eu tenho naquele exato momento que tudo funciona, e a reflexão posteriormente é quando eu volto para casa, volto aos livros, volto aos artigos e passo a pensar, promovo uma reflexão sobre a minha atuação ali em sala de aula. E aí nós vamos ter como referência o Donald Schoen, que ele valorizava o quê? O talento artístico do profissional, pois envolve a sensibilidade, julgamento e adaptação criativa às situações. Nós temos como exemplos 4 pilares muito importantes. São eles: ferramentas de registro, que é o diário de bordo, um portfólio ou gravação de aula, sempre com autorização, ok? Nós temos o próprio processo de reflexão, ou seja, a atividade engajou, ela deu certo, o professor vai pensando sobre os métodos utilizados, ele analisa se deu certo ou não, e sempre a partir de algumas perguntas. O que funcionou? O que o aluno conseguiu aprender? A minha comunicação ela conseguiu atender aquele objetivo que eu tinha pensado inicialmente? Isso se dará o quê? A partir da minha reflexão. E os benefícios para essa ação são o autoconhecimento e uma melhoria contínua que nós vamos ter na nossa própria sala de aula. E nós temos agora também a praxis pedagógica. Vamos entender melhor o que seria essa praxis pedagógica. É uma integração dinâmica e consciente entre a teoria e prática. E aí esse é o principal. Ela sempre promove uma ação transformadora e socialmente relevante, ou seja, ela é intencional. Ela tem um propósito antes mesmo de existir, antes mesmo de estar em sala de aula. O que eu busco com a minha teoria ali no meu cotidiano, na minha sala de aula? Aí, consequentemente, é um conceito freiriano, né, porque é fundamentado na teoria voltada à transformação, e tem como característica a teoria e prática se alimentando mutuamente. Ela se retroalimenta, porque promove uma reflexão a partir de uma ação crítica e contextualizada. Os conceitos-chave são a problematização, a conscientização, o sujeito crítico, o professor sempre colocado ali como um agente da transformação social. Vamos ver aqui alguns exemplos sobre a praxis pedagógica. Ela realiza uma intervenção em sala de aula que use as teorias de aprendizagem, mas também considera a realidade social, ou seja, onde o professor está trabalhando, onde os alunos estão aprendendo, onde a escola está inserida, como que isso dialoga o tempo todo, porque não é simplesmente ir lá da aula e ir embora. Como que essa realidade influencia? Isso se dá a partir do quê? Da reflexão coletiva, tanto do professor sozinho, quanto dos alunos e dos professores com os próprios alunos. O outro eixo importante da gente pensar aqui são os projetos colaborativos. Eles podem partir das questões reais dos problemas dos alunos, que são aqueles problemas geradores, né, com os conceitos geradores. Qual problema existe na minha região que eu posso usá-lo como um
ponto de partida ao debate em sala de aula, ao melhor processo de ensino-aprendizagem. E aí, por fim, nós vamos ter aqui a que a gente chama de ação da própria pesquisação, que é ajustar a intervenção pedagógica sempre nessa relação ação, prática, ação, ação e pesquisa, pesquisa, ação. Sistematizei aqui nessa tabela os principais pontos que nós trabalhamos para que você possa produzir aqui uma síntese mais interessante. Vamos ver. Nós temos o foco principal, por exemplo, da dicotomia, saber versus fazer, transferência, aprendizagem contínua e transformação social. Cada um dentro dessa concepção da dicotomia, teoria aplicada, a prática reflexiva e a praxis pedagógica. Já no papel do professor, nós vamos ter, ambos são especialistas, tá? Ali nós vamos ter o executor, que adapta aquela realidade, nós vamos ter o professor, que é o pesquisador de si mesmo, e por fim nós vamos ter o professor enquanto agente crítico coletivo. Já os limites de cada um, nós vamos ter a falta de integração com a prática, a pouca autonomia docente, requer uma disciplina e um registro sistemático, e aí nós vamos ter, por fim, um desafio institucional e colaborativo. O que eu quero trazer para você? Que a prática profissional ela tem que estar orientada pela realidade onde os alunos estão inseridos. Que é o que eu venho chamar, e eu vou chamar muito a atenção ao longo da nossa disciplina, que é a valorização da cultura local. A cultura local ela influencia a forma como nós vamos lidar com os problemas que nós vamos enfrentar. Nós vamos ver outras formas de pensar junto com os alunos. Então vamos ver nesse slide aqui. Os saberes locais eles devem ser valorizados para a construção do conhecimento científico dos alunos. Essa relação dialógica ela é importantíssima na pedagogia. Por quê? Porque ela dá sentido ao que ensina e permite aos alunos melhor compreensão do que ele vai aprender. Consequentemente, historicizar e contextualizar os nossos alunos acaba sendo de fundamental importância para que a nossa prática em sala de aula ela esteja localizada. Tenha sentido o que está sendo ensinado, tenha sentido o que está sendo aprendido. Consequentemente, localizar sociocultural e historicamente os nossos alunos, né? Seja eles alunos, professores, os moradores da região, é importante por quê? Porque a gente faz com que os envolvidos com a prática educacional acabe sendo um ponto de partida para a promoção da criticidade necessária. Não apenas na relação professor-aluno se consolida com a prática educacional, há múltiplos fatores e agentes envolvidos nessa relação, que é a família, a comunidade local e as instituições representativas. Essa tríade, escola, família e comunidade, faz com que a escola ela tenha ali um propósito dentro da própria comunidade. Porque é muito comum a família praticamente inteira estuda na mesma escola. Os filhos estudam, os primos estudam, os amigos da rua estudam. Então, essa interação entre a comunidade local e a própria escola acaba sendo um agente de potencialização da melhoria para a nossa sociedade. Ou seja, o professor ele se vê como um agente transformador, um agente que está ali para aplicar, ele está situado historicamente com os marcadores sociais e culturais nessa evolução da própria sociedade. Então vamos ver agora o último slide com o nosso encerramento. Nessa videoaula, esperamos que você tenha aprendido e identificado as diferentes formas de relação entre teoria e prática na educação, reconhecendo perspectivas como teoria aplicada, a prática reflexiva e a praxis pedagógica. Tem analisado a dicotomia entre teoria e prática como um desafio histórico e formativo na atuação docente. E, por fim, explicado como a praxis pedagógica representa a integração entre o conhecimento teórico e a ação educativa, favorecendo a construção de práticas pedagógicas mais críticas e transformadoras. Muito obrigado e espero que você tenha entendido os pontos principais dessa aula. Obrigado.